vamos ao vivo com o companheiro Sérgio Maia. Sérgio Maia, bom dia. Bom dia para você, Maurício, bom dia a todos. Hoje nós retornamos aqui para conversar com o ex-vereador da cidade, também ex-presidente da Câmara, o senhor Eduardo Elias. Eduardo Elias, a semana passada a gente já conversou um pouco com ele e nós retornamos aqui porque o papo aqui é quente, Maurício. Essa semana, na verdade, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele veiculou uma matéria onde está falando ali do 1000 dias do governo Bolsonaro, né? Então, nós viemos aqui conversar com o Eduardo que acompanha a política do Brasil, para fazer uma avaliação, né, dos pontos positivos, pontos negativos, onde o presidente errou, onde ele acertou. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Maurício. Bom dia, amigos ouvintes da URC. Primeiro, eu quero dizer que é sempre um grande prazer estar aos microfones da URC, né? Essa rádio que faz parte da história da cidade, né? Eu quero mandar também um abraço ao Chester, né? Enfim, agora, quanto ao balanço, né, que o presidente Bolsonaro fez, primeiro a gente tem que lamentar, na verdade, a situação da pandemia, né, e lamentar aí as 595 mil mortes, né, já acontecidas, né. E eu fico pensando e fico analisando todo esse contexto, né? É uma politização exagerada em torno da pandemia, né? Inclusive, muitas pessoas taxando o presidente como genocida, né? O que eu acho uma grande injustiça, de qualquer forma, uma grande injustiça. Porque nós não estamos tendo e não tivemos apenas mortes só no Brasil, nós tivemos mortes pelo mundo inteiro. E apenas aqui que eu vejo o chefe de governo ser acusado de ser genocida. E eu fico imaginando, né, a participação do vírus propriamente dito, aonde entra nesse contexto, né? A questão de vacinação, eu acredito que nós estamos numa situação, eu diria, se não a ideal, uma situação boa, porque, se não me engano, o Brasil é o terceiro país que mais vacinou em relação ao mundo, sendo que o Brasil não é produtor, né, do IFA, a matéria-prima das vacinas, né? Então eu vejo que o governo exerceu o seu papel de estar buscando as vacinas e disponibilizando as vacinas para a população. Isso aí é um fato que a gente pode constatar facilmente, né? De resto, existe o comportamento do presidente Bolsonaro, que eu não vejo que seja, ou não foi, né, ao longo desse tempo, o mais adequado. Ele deveria incentivar a utilização da máscara, da higienização e do distanciamento. E ele foi uma pessoa que lutou, né, contra o lockdown, por exemplo, né? Hoje nós estamos tendo os reflexos, né, da paralisação ou quase paralisação da economia por conta disso. Os reflexos são nítidos, né? Nós temos uma inflação em alta, né? Os preços dos produtos, né, foram aumentados demais por conta disso, mas a gente pode perceber também que é uma situação que está no mundo, né? Uma inflação alta,
a carestia dos produtos alimentares. Enfim, o Brasil está inserido nesse contexto da pandemia, né, e eu não vejo como poderia ser muito diferente, né? Embora a gente tenha um número muito alto de mortes, isso é verdade, mas está próximo aí do percentual que ocorreu no mundo inteiro. Se nós temos em torno de 2,7% de taxa de mortalidade, em outros locais 2,5%, quer dizer, é 0,2%, e entendendo que essa pandemia atingiu a população toda do mundo, esses 0,2 pontos percentuais aí significam muitas pessoas, muitas mortes, né? Então, eu vejo assim que se não foi o ideal, também não foi tão ruim quanto dizem uns e outros por aí, né? Eu não concordo com isso, não. Porque as armas que a gente teve aqui no Brasil não foram diferentes das que tiveram outros países, né? Outra coisa que precisaria ser observada é a questão dos desvios dos dinheiros que foram disponibilizados aí para o combate à pandemia. Nós temos vários inquéritos aí em andamento em estados em que sumiu dinheiro, né? Então, e ao mesmo tempo a gente vê que a CPI, essa CPI maluca que está acontecendo, que está por acabar, né? Ela não buscou pesquisar sobre isso. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a participação do Luciano Hang, né? Eu nem sei por que ele foi convocado ou convidado, não entendo. Será que é porque ele é amigo do presidente Bolsonaro? E cadê os governadores que desviaram dinheiro, que compraram respiradores em loja de vinho e por aí vai, né? E eu vejo que essa CPI ela foi montada com o único objetivo de oferecer palanque para os políticos de oposição tentarem denegrir, né? Tentarem não, denegriram ao longo de todo o tempo, né? Fazendo discursos sobre os cadáveres da pandemia, né? É isso. Eu vejo dessa forma. E por outro lado, em termos da economia do país, nós estamos com uma projeção aí de um crescimento de 5,3% no PIB, né, o Produto Interno Bruto, e isso foi inclusive objeto de, vamos dizer, o FMI entendeu, enxergou isso e se manifestou nesse sentido, colocando que isso é uma coisa até vamos dizer, de se entender que o Brasil está se saindo bem, apesar da pandemia, a economia está reagindo. Então, eu acho que são esses dois os pontos principais desses 1000 dias aí de governo do presidente Bolsonaro. Eduardo, eu também gostaria de abordar aqui um assunto que inclusive nós já falamos outro dia, só que hoje nós temos algumas novidades em relação a este assunto, que é sobre o voto auditável ou o voto impresso. Me parece que o presidente, segundo notícias dessa semana, ele está, vamos colocar assim, que se conformando, né, com essa resistência, né, onde eles bateram o pé e decidiram aí que não querem mesmo o voto auditável. Então me parece aí que tem aí a novidade seria que o Bolsonaro disse que ficaria de bom tamanho se todo o processo eleitoral tivesse a participação do Exército, né? Ou seja, desde dos softwares, as máquinas, né, trabalhariam ali na instalação de máquinas, na fiscalização, enfim, o Exército estaria participando ali
para que houvesse uma transparência e uma segurança. Você crê que a participação do Exército, ela daria essa segurança, Eduardo? Olha, Sérgio, eu acredito que o processo deveria ser melhorado. E existe como fazer isso. Nós tivemos evidências de que é possível hackear com aquele documento que foi apresentado, que foi tirado inclusive do inquérito do TSE, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde se constata que um hacker esteve presente no sistema por um tempo prolongado, né? Então isso denota, sem sombra de dúvida, que o sistema é violável. Eu cheguei a ouvir uma entrevista de um engenheiro, eu lembro que o sobrenome dele é Rocha. É um engenheiro que participou, inclusive, do projeto das urnas eletrônicas, um engenheiro formado no ITA, e que ele entende que o sistema deveria ser melhorado mesmo, né? Inclusive, ele sugeriu até não o voto impresso, mas um sistema semelhante a esse da emissão de notas fiscais. Fica registrado. Que fica registrado e que permite a auditoria. Ou seja, que fica registrado talvez fora do sistema deles, mas no sistema do próprio cidadão, seria isso? Num celular, alguma coisa nesse sentido? Não, eu vejo que ficaria registrado. Eu não lembro o detalhe, né, de como, se no próprio celular do eleitor, enfim. Mas uma maneira que permitiria uma auditoria efetiva no processo, uma eventual auditoria, né? Porque a pergunta que eu fiz é pelo seguinte: se ficar registrado no próprio sistema da urna, então não altera muito, o risco é o mesmo, porque é um sistema que estaria ali, assim como a urna, é um sistema deles, criado por eles, né? Diferentemente, se é registrado no sistema do cidadão, ou seja, no Android, né, no aparelho do cidadão. Eu entendo que seria em dois, vamos dizer, dispositivos, tá? Que é como é a nota fiscal. A empresa aqui emite a nota fiscal, né, num sistema do Cefaz, né? E isso fica registrado, tanto na empresa quanto lá na Secretaria da Fazenda. Então são dois dispositivos, né? Eu não sei esmiuçar isso tecnicamente, até porque não é minha área, mas o que precisa ficar evidente e ser ressaltado é que o sistema é passível sim de ser violado e que alguma coisa poderia ser feita nesse sentido. Eu vejo que o que aconteceu de bom nisso tudo foi que o tema foi debatido, né? Foi exposto e alguma coisa precisa ser feita, e tem essa situação da participação de técnicos, né, de informática do Exército, participando junto com o TSE da fiscalização da apuração da eleição, né? Eu creio que isso confere aí uma, vamos dizer, uma coisa a mais aí para poder a eleição ter, vamos dizer, aquele sentido, né, de lisura, né, de ser realmente apurado aquilo que a população faz com relação ao seu voto nas urnas, né? Eu entendo que melhora sim o contexto. A reportagem da Orlândia Rádio Clube está conversando com o ex-vereador da cidade, Eduardo Elias. Eduardo, outro ponto que eu gostaria de tocar é sobre o passaporte sanitário. Inclusive, antes de eu te fazer alguma pergunta, eu gostaria de citar o seguinte, de relembrar o seguinte.
O presidente Bolsonaro viaja para Estados Unidos na conferência ali na reunião da ONU, inclusive ele fez a abertura ali, juntamente com ele uma comissão, inclusive o ministro da Saúde, Queiroga, e acontece que Queiroga, que já havia sido vacinado, que já possuía o passaporte sanitário, ele contraiu o vírus da Covid-19. E o próprio presidente da República, que não foi vacinado, participou tranquilamente ali, sem problema algum de saúde. Agora, a pergunta é a seguinte: esse passaporte sanitário, da forma que ele está sendo colocado ali, da forma que ele está sendo implantado e exigido, ele não estaria causando um certo risco para a população, uma vez que uma pessoa com o passaporte em mãos, ela tem a autorização, ela está autorizada a frequentar lugares, a participar de forma natural de eventos, né? Enquanto que, como Queiroga, pode ser que a pessoa estaria transmitindo o vírus mesmo em posse do passaporte sanitário. Como é que você vê isso, Eduardo? Bem, Sérgio, eu lá no início, né, da pandemia, eu entendia que a própria vacinação deveria ser obrigatória. Hoje eu não penso dessa forma. E eu explico por quê. Porque as vacinas, elas não foram testadas, né, como deveriam ser. Né? A testagem dessas vacinas não aconteceu da maneira adequada, face à necessidade, face à urgência da utilização, né, que se fazia necessária. Então a gente vê alguns casos novos acontecendo, alguns temas sendo discutidos daquela vacina, né? Se deve ser aplicada em crianças, se não. Existem muitas dúvidas ainda. Então, eu entendo que aquelas pessoas que escolhem não serem vacinadas é por conta disso. É por conta dessas dúvidas que ainda pairam sobre as vacinas. Tá? Eu me vacinei, tomei as 2 doses, apesar de ter pego a doença, você sabe disso, né? E quem pegou a doença tem uma resistência maior, né? 6 vezes maior, né? Do que aquela pessoa que apenas foi vacinada, né? Mas eu tomei as 2 doses, vou tomar a 3ª. Eu penso assim e não acho, portanto, que esse passaporte, por tudo isso que você colocou sobre o que aconteceu com o ministro Queiroga, né, por tudo isso, que a vacina não garante 100% que as pessoas não contraiam o vírus, né? Não garante. Então, não garante, né? Então, eu sou contra esse passaporte também. Sou contra o passaporte porque você não pode obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer com o próprio corpo dela. Ela é dona do seu próprio corpo, né? Terão aqueles que vão dizer, mas essa pessoa que não se vacinou vai pôr em risco outras pessoas. Quer dizer, nada é certo. Essa doença, os remédios, não existe o remédio certo para essa doença. Tudo dúvida, é uma coisa muito nova, tem muita coisa por se saber ainda, muito tempo para passar, né? Porque se você impede uma pessoa de entrar aqui ou ali, num estabelecimento ou num evento, seja lá onde for, você está impedindo a pessoa de ir e vir. Isso é contrário ao que está escrito na nossa Constituição. Então, precisa ter muita calma para a gente concluir sobre isso, né? Eu acho um problema muito complexo, né? A gente tem acompanhado aí na imprensa fatos novos que surgem com vacinas. Teve um adolescente que faleceu recentemente, tem gente querendo estabelecer relação da morte dela com a vacinação, e nada tem concluído ainda. A gente fica sem saber. Eu, como eu te disse, na dúvida eu faço opção por tomar a vacina
e seja o que Deus quiser, né? Muito bem, nós já estamos aqui praticamente encerrando a nossa conversa com o Eduardo Elias, ex-vereador da cidade. Eduardo, obrigado pela participação e um bom dia para você. Olha, Serginho, como eu te disse, é sempre um prazer, né, conversar com vocês da URC. Eu me sinto em casa na URC, né, participei aí por alguns anos, foi um prazer muito grande. E eu queria deixar aqui o meu bom dia para todos os amigos ouvintes aí. Muito bem, mais uma vez obrigado. Nós conversamos então com o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Orlândia, o senhor Eduardo Elias. Muito bom dia, Maurício, é com você.